versículos 12 ao 21. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nesta tarde nós vamos considerar este texto que nós acabamos de ler e antes da escola dominical estava a falar com alguns irmãos e um deles mencionou o versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E aquilo que nós iremos falar nesta tarde tem esta conclusão. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É comum nós ouvirmos em determinados contextos que somos todos iguais. E em alguns contextos, sim, somos todos iguais. Eu creio que, diante de Deus, os seus filhos são todos iguais. Deus ama a todos de igual modo. Deus nos amou a todos de igual modo. Não enviou um dos seus filhos para cada um de nós. Ele enviou o seu único filho, o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Então, o amor que Deus tem para conosco é igual. Nós estamos em igualdade diante do Senhor. Claro que alguns depois, nesta terra, com uma maior responsabilidade, mas Deus trata-nos a todos como filhos. Então, neste sentido, somos iguais, mas no mundo onde nós estamos, na sociedade em que estamos inseridos, esta realidade ou esta ideia de sermos todos iguais não corresponde bem, porque há efetivamente diferenças. Há diferenças de cultura. Nós, aqui, neste ajuntamento, podemos dizer que há diferenças de nacionalidade. Temos várias nacionalidades aqui representadas. Portuguesas, nacionalidade brasileira, angolana, de Cabo Verde. Falhou alguma? Temos tido outras nacionalidades que passam. Há diferença de personalidade,
mesmo o nosso cônjuge é diferente de nós, nós temos personalidades diferentes. Somos dois pastores e somos diferentes. Diferentes fisicamente, mas diferentes também na personalidade. Há diferença entre o incrédulo e o crente, entre aquele que não tem o temor de Deus no seu coração e aquele que tem o temor de Deus no seu coração e procura, com o auxílio do Senhor, viver uma vida diferente. Embora, infelizmente, às vezes, essa diferença que deve existir entre o crente e o descrente seja um pouco ténue, porque, não querendo entrar em juízo de valor, às vezes os cristãos têm mau testemunho no mundo e a diferença entre ele e um incrédulo não se nota. Entretanto, os crentes e os descrentes enfrentam os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Por vezes até os crentes enfrentam dificuldades maiores. São postos à prova. E isto relembra o salmista, autor do Salmo 73, quando ele faz uma comparação entre aqueles que não temiam a Deus e ele que procurava seguir os preceitos do Senhor, e ele chegou à conclusão que aqueles que eram pagãos, incrédulos, não se viam em tantas aflições como ele. Então, por vezes, nós como cristãos, como filhos de Deus, enfrentamos dificuldades maiores. O descrente, quando enfrenta as dificuldades, quando enfrenta as lutas, entra em desespero. Não sabe para onde se há de voltar. Não sabe como ultrapassar as dificuldades. Não tem para onde ir, não tem a quem socorrer. E muitas vezes procura refúgio em coisas erradas. O cristão, o filho de Deus, que enfrenta os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos e às vezes maiores, recebe e conta com a consolação do Espírito Santo do Senhor. E pode apegar-se à palavra de Deus e às promessas inalteráveis que esta mesma palavra tem para si. Então, esta é uma vantagem e esta é uma diferença que existe entre o incrédulo e o crente. O crente tem a quem recorrer no momento da angústia, no momento da dificuldade. Olhando para o texto que nós lemos, Paulo encontrava-se na prisão. Um lugar que ninguém deseja estar, ninguém deseja passar. Nós sabemos que quem vai para a prisão não são os bons, não são os bons cidadãos, mas são aqueles que têm motivo para ir para aquele lugar. Paulo enfrentou esta situação humanamente nada agradável, nada desejável, e ele próprio diz aqui o motivo que o levou à prisão. No versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo.
Ele estava preso não por ser um fora da lei, um marginal. Ele estava preso por causa do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesta situação nada agradável que nós vamos encontrar Paulo. Mas uma coisa que nós podemos notar é que não vamos ver, não vamos encontrar um Paulo frustrado, triste, desiludido até com a sua condição de apóstolo, de servo de Deus. Paulo não manifestou, não mostrou em momento algum uma ponta de desagrado, de tristeza. Antes, pelo contrário, ele manifesta a sua gratidão, a sua firmeza na fé e o facto de ele ser triunfante em Cristo. E ao invés de ele ficar a protestar pelo que lhe estava a acontecer, porque ele podia bem dizer, bem, eu sou o apóstolo, eu tenho uma posição, devo ser considerado por aqueles que me rodeiam, pela sociedade, devo ter vantagem nisso. Ao invés dele reclamar, de ele argumentar com aquilo que lhe estava a acontecer, reclamando pela injustiça de que estava a ser vítima, ele mostra o seu triunfalismo em Cristo. E o versículo 12 diz-nos: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Uma das primeiras coisas que nós podemos encontrar aqui, ver neste texto, é que aquilo que aparentemente era mau, humanamente falando, uma situação de veras difícil e nada desejável que Paulo estava a viver e no qual ele podia ter razão para reclamar, ele vê algo de bom. Ele fala do progresso do Evangelho. Contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ao olhar para toda aquela situação, ele destaca algo bom. Para Paulo, isto tinha todo o valor, fazia todo o sentido. E aqui nós podemos avançar um pouco e olhar para o versículo 21, quando ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para ele, a vida dele só fazia sentido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso tem implícito o avanço do Evangelho, o alcançar pecadores com a mensagem de Cristo. Então Paulo diz que aquilo que lhe aconteceu contribuiu para um maior proveito, um maior avanço do Evangelho. No caso particular de Paulo, para quem a vida só tinha sentido se fosse vivida para o Senhor, ele se regozija por isso, pelo avanço do Evangelho. A grande oportunidade de falar de Cristo, como nos diz o versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Aquela guarda do governador romano teve a oportunidade, o privilégio
de ouvir falar de Cristo. Mas não foi só isto. Se olharmos para o versículo 14, ele diz: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O que é que nós temos aqui? Uma igreja, um grupo de irmãos que, ao olhar, ao ter conhecimento daquilo que Paulo estava a viver, por amor e pela causa do Evangelho, ao invés de se esconderem, ao invés de continuarem na sua timidez, aquilo que aconteceu a Paulo despertou neles um desejo ardente de falar de Cristo, um desejo de testemunhar da pessoa do Senhor. Por isso ele diz: muitos dos irmãos tomando ânimo. Ou seja, estavam um tanto ou quanto desanimados com a vida, com as situações, mas agora eles perderam essa timidez, esse desânimo e falam ousadamente a palavra mais confiadamente e sem temor. E nós sabemos que naquele tempo a igreja era perseguida, assim como é nos dias de hoje, em muitos lugares do mundo. Nós aqui, aparentemente, vivemos num país livre, onde a igreja não é perseguida, como era neste tempo, embora exista perseguição, só que é uma perseguição mais camuflada, é uma perseguição que às vezes dá trabalho. Um exemplo, a igreja em Braga começou um trabalho em Viana do Castelo, tem um grupo de irmãos que querem alugar um espaço e o reverendo Anderson disse-me que já tinham praticamente o contrato na mão, estava tudo certo. E quando souberam que era para a igreja, arranjaram ali uma desculpa qualquer e estão a ter dificuldade. Então, podemos dizer que é um tipo de perseguição. É um tipo de perseguição quando a igreja precisa de tratar de algum assunto burocrático e colocam dificuldade em cima de dificuldade. Telheiras, o ano passado, começou em fevereiro, março, um processo no banco só para alterar o nome de um titular e foi até setembro, quase outubro. Então, uma coisa que há uns anos era praticamente de um dia para o outro, hoje tudo tem que ir para o departamento jurídico e passa a pente fino. E se a pessoa não estiver bem disposta, implica com alguma coisa. Então, eu creio que isto é um tipo de perseguição que a igreja sofre. Mas, naquele tempo, a perseguição era diferente. Os cristãos estavam sujeitos a ser presos. E se estamos recordados, ele que agora era perseguido, já tinha sido um perseguidor da igreja. Aquilo que lhe dava mais prazer era ver os cristãos presos. Ele assistiu à morte do primeiro mártir, Estevão. E agora, aquilo que temos aqui como resultado desta firmeza do apóstolo Paulo são crentes animados, não se importando, não tendo medo de enfrentar as situações
ou mais desagradáveis. E isto nós podemos dizer que é algo bom que aconteceu àquela igreja. Foi, sem dúvida, uma situação adversa, esta que Paulo passou, mas isso não impediu que ele triunfasse em Cristo. Não foi um fracasso. O ele ter sido preso não foi um fracasso, porque o Senhor estava com ele. E assim, tal como aconteceu com o apóstolo Paulo, nós devemos saber que somos triunfantes em Cristo Jesus. Nós somos desafiados a olhar para as coisas menos boas que nos acontecem, aquelas coisas que acontecem também aos incrédulos e que nós às vezes achamos que não temos o direito de passar por elas porque eu sou cristão, eu sou membro da igreja há décadas, mas nós passamos por elas e devemos olhar para elas e, em vez de vermos só aquilo que é mau, aquilo que é ruim, ver as grandes oportunidades que o Senhor tantas e tantas vezes coloca na nossa vida, no nosso caminho, para testemunharmos do seu amor, da sua graça. Oportunidades essas que às vezes nós desperdiçamos por conta dos nossos argumentos ou porque não ficamos satisfeitos, não sabemos enfrentar aquilo que que vem à nossa vida. Havia oposição ao ministério do apóstolo Paulo. E esta oposição que Paulo sofria chega ao ponto de alguns usarem o próprio Evangelho, a própria palavra, para suscitar aflições na vida de Paulo. Já pensámos? Basta olhar para aquilo que nos diz o versículo 15, quando ele diz: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Isto nos mostra a oposição que o apóstolo Paulo enfrentava e como, de uma forma maléfica, diabólica, alguns usavam o próprio Evangelho para, no fundo, prejudicarem o apóstolo Paulo. Algo terrível. Mas mesmo assim, ele dava graças a Deus e mostrava o seu triunfo em Cristo. Ele diz no versículo 18: mas que importa? Que importa essas intenções que procuram prejudicar-me, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo olha para tudo isto e dá graças a Deus. Em vez de reclamar, em vez de protestar, ele vê o lado bom das coisas, das situações menos boas que ele enfrenta. Paulo
correu muitos riscos, correu o risco de morte, e aqui ele estava a enfrentar a prisão, mas ele não estava derrotado. Antes, pelo contrário, ele continuava firme na sua fé no Senhor Jesus Cristo. Não ficou confundido quanto à sua fé. O versículo 20 diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. O diabo tem essa função muitas vezes na nossa vida, de procurar confundir-nos, procurar lançar no nosso coração a dúvida se vale a pena quando nós estamos numa situação desagradável. Muitas vezes a nossa fé é posta à prova e fica fraca. Paulo passou por tudo isso. E ao invés de ele ficar confundido, ao invés da sua fé ficar abalada, ele fica firme, não ficou confundido. Quantas e quantas vezes a nossa fé não vacila simplesmente por causa de uma provação? Quantas e quantas vezes nós não fazemos como o salmista que eu referi há pouco? Acontece algo e nós, no nosso íntimo, começamos a questionar: vale a pena? Vale a pena este esforço? Vale a pena este sacrifício? Vale a pena a negação das coisas do mundo, quando afinal estas coisas me acontecem? Nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Nós precisamos de ter a certeza de que a pessoa do Senhor Jesus Cristo é engrandecida, seja em que situação for. E Paulo diz isso na segunda parte do versículo 20. Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ou seja, Paulo estava a dizer: eu pouco me importo com aquilo que passo nesta vida. O meu desejo, o meu coração está em servir ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor, em agradar a Deus. Numa outra ocasião ele disse isso diretamente. Ele não estava minimamente preocupado em agradar aos homens, porque se ele estivesse a agradar aos homens, não era servo de Deus. E aqui ele diz que Cristo será exaltado, será engrandecido, tanto pela vida como pela morte. E a marca que nós encontramos em Paulo, que caracterizou a vida dele e que deve caracterizar a nossa, deve caracterizar a vida de cada crente em todas as épocas, é esta marca do versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se nós tomarmos este versículo para nós próprios, não ser uma coisa teórica, mas algo que está no nosso coração, no centro do nosso ser, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Para mim, o viver é Cristo. Não importa aquilo que eu passo neste mundo. Não é que eu esteja à procura de sofrimento ou que estejamos à procura de coisas que nos causem dor. Mas se essas coisas vierem à nossa vida,
ou se não vierem, o que importa é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Paulo passou por várias situações na sua vida. Eu acredito que ele passou por um momento em que tinha boa saúde, mas depois passou por momentos em que tinha enfermidade, o espinho na carne. Paulo passou por momentos em que tinha o necessário, materialmente falando, mas também passou por momentos em que precisou, porque não tinha. E ele disse que estava instruído em todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo na prisão, ele podia dizer, podia viver aquilo que disse aos romanos: em Cristo somos mais do que vencedores. Assim, meus amados irmãos, nós precisamos de olhar cada vez mais para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Nós precisamos que Ele esteja no centro da nossa vida. E é isso que Paulo transmite aqui aos Filipenses: para mim o viver é Cristo. E o morrer é ganho, porquê? Quando o mundo à nossa volta diz que morre, acaba-se tudo, não é o que as pessoas dizem? Não, não acaba tudo. Eu diria que começa tudo. Por isso ele sabia que ao morrer, em vez de perder, ele estava a ganhar aquilo que Cristo veio nos dar: vida eterna, vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando a morte chega, nós ganhamos. Era isso que Paulo estava a dizer quando afirmou isto: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Meus amados irmãos, que Ele fortaleça a nossa fé, mesmo nos momentos mais críticos da vida, mesmo quando não temos nada, ou então quando estamos na cama de um hospital, a sofrer uma doença, seja ela qual for, mas que possamos ter a nossa fé firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.